Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão da nossa reunião online. Nós estamos com um probleminha de internet aqui e vamos ver se nós vamos conseguir fazer. Eu gostaria de pedir desculpa a vocês. Semana passada a gente teve um contratempo muito próximo ao horário da reunião e não deu para a gente resolver. Vamos então unir os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos em torno da prece, para que a gente possa pedir proteção, paz e harmonia, muita luz e bom entendimento para a nossa reunião de hoje. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos que nos auxiliem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Que a equipe espiritual possa estar conosco, nos intuindo, nos auxiliando para o bom entendimento das lições que vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, versículo 13. Então um jovem aproximou-se dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe o jovem. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama o próximo como a ti mesmo. O jovem lhe respondeu: Tudo isso lhe tenho guardado. O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se muito triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse: E vos digo que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu vos digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24. Lucas capítulo 18, versículos 18 a 25. E Marcos capítulo 10, versículos 17 a 25. Então esse é o nosso assunto de hoje. Antes de nós iniciarmos, é necessário que a gente entenda aí a tradução de algumas palavras, para que a gente possa compreender bem a lição. Mamon significava para os hebreus riqueza material, em dinheiro. Esse era o termo que eles usavam. O verbo odiar, no hebraico, ele tem vários significados além do principal. Então ele significa menos, não amar igual, não amar na mesma intensidade, né? E camelo era o cabo que segurava os navios, feito com o pelo do animal e algumas outras cordas menores. Então eles utilizavam o pelo para fazer cordas. Então aí nós podemos entender, compreender melhor as palavras de Jesus. Quando Jesus diz que não se pode servir a dois senhores, o que ele está passando para nós? Que nós temos que ter prioridades.
Ele está falando de prioridades. Você não tem que abandonar as coisas materiais, porém você tem que priorizar as coisas espirituais. E isso ele deixa bem claro num outro ensinamento, numa outra passagem, quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Então veja como a gente unindo os ensinamentos aí, nós podemos compreender bem melhor. O que nos será dado por acréscimo aí que Jesus fala? A misericórdia divina, a oportunidade de nós estarmos aqui novamente, os recursos para que a gente possa cumprir a missão pela qual nós retornamos aqui, nós reencarnamos. Então, como nós dissemos, o verbo odiar é que nós não devemos amar mais as coisas materiais do que a Deus. Não amar na mesma intensidade as coisas materiais do que a Deus. Jesus também disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse ensinamento completa, a gente entende o porquê do verbo odiar aí, que é não amar mais. A compreensão para nós, então, ela se torna mais simples. Agora, a execução disso é um grande desafio ainda. Por isso que logo abaixo dessa primeira parte, coloca-se aí a passagem do encontro do jovem moço da Cesareia com Jesus. No livro Primícias do Reino, que foi ditado para o Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, também narra essa passagem, com alguns detalhes que não está lá no texto evangélico. Esse moço, ele tinha muitas posses, tinha uma mansão, ele era um príncipe de Israel, ele tinha saúde, a juventude, muitos amigos, mas algo lhe faltava. Ele cumpria ali as leis mosaicas, tinha tudo isso, mas algo lhe faltava, havia um vazio no seu coração. Então no livro lá, Primícias do Reino, narra que ele fica sabendo de Jesus e vai até Jesus por curiosidade, para conhecer Jesus. E ao ver Jesus, parece que ele já conhecia há muito tempo. E ele é envolvido por aquela vibração de Jesus, que aliás nós já narramos várias vezes aqui, que vários personagens, quando chegam para conversar com Jesus, são envolvidos pela sua vibração, pela sua luz, pela sua energia, e mal conseguem balbuciar algumas palavras diante de um espírito de tal grandeza, de tal pureza espiritual. E com ele não é diferente. Então Jesus o envolve, e sabendo já de tudo que acontecia com ele, Jesus diz o quê, né? Jesus faz o convite que está escrito ali, né? Deixe tudo isso de lado e me siga, né? Renuncie. E ele hesita. Ele hesita naquele momento, ele queria seguir o mestre, mas ao mesmo tempo ele não queria deixar as outras coisas. Até doar as suas coisas, a parte material, alguns bens, não era problema para ele. Mas o que foi o maior problema aí é abdicar da sua juventude. Então é uma mensagem aí para todos nós. Porque todas essas coisas nos influenciam. Então a decisão que ele tomou ali, e nós também, muitas vezes nós hesitamos, né? É um grande recado para nós aí. É o grande ensinamento dessa lição. Até para os jovens também, né? Porque o moço era bem jovem. Então, para que a gente abandone um pouco as coisas supérfluas, para que a gente deixe um pouco de lado as coisas materiais e se dedique um pouco mais às coisas espirituais. Nós necessitamos disso, né? E no caso dele, então ele consegue balbuciar em voz bem baixinha. Ele diz o seguinte para Jesus:
Não posso seguir-te agora. Perdoa-me. E sai rapidamente, tropeçando, correndo. Havia um jantar à espera dele com amigos naquele mesmo dia, uma festa para homenageá-lo, e ele correria com a sua biga em alguns dias no velódromo do porto de Cesareia, representando Israel. Então ele não queria deixar isso, né? Só que no dia da corrida, infelizmente, ele sofre numa manobra infeliz um acidente grave e é pisoteado pelos cavalos. E no sofrimento em que ele está sendo salvo da arena pelos escravos, ele lembra do Mestre. Ele lembra do convite de Jesus: renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. E nesse momento ele sente a presença espiritual de Jesus o abraçando. Como vocês puderam ver, tanto para esse moço como para nós, a demora no entendimento espiritual, né? Quando nós nos deixamos levar pelas facilidades da vida, pelos prazeres da riqueza, essa demora em renunciar um pouco disso para buscar a Deus, para buscar os ensinamentos de Jesus, é que faz com que a gente sofra, com que a gente tenha muitas decepções por conta disso. Nós devemos caminhar com Jesus em todas as situações, tanto na prova da riqueza como na prova da pobreza. Existem benefícios para o espírito quando ele caminha com Jesus, quando ele volta a sua atenção para o reino de Deus, para essa construção do reino de Deus dentro de si. A riqueza, que é o nosso tema de hoje, quando o espírito não sucumbe ao orgulho, quando ele não sucumbe ao egoísmo, ele pode fazer muitas coisas. Ele consegue evoluir na prova da riqueza. Ele consegue. Jesus não disse que era impossível aqui na frase final, né? Ele disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele não falou que é impossível. Porque quando a gente explicou lá do camelo, que é o pelo do animal, pense aí, as nossas amigas e amigos até, que já tentaram passar a agulha lá, a linha na agulha. Se você pegar uma linha um pouco mais grossa, não tem uma dificuldade. Mas não é impossível. A gente consegue. O exemplo que Jesus deu da linha, passar a linha lá na agulha, né? Então, para aqueles que estão na prova da riqueza, deve-se utilizar bem disso, desse recurso. Deve-se, com o dinheiro, você pode gerar muitos empregos, você pode ajudar muitas obras sociais, você pode ajudar muita gente. Esse é o bom uso do dinheiro, que é um recurso, como outros que nós temos aqui, que nós recebemos de Deus, para que a gente possa cumprir a nossa passagem aqui. Então, as pessoas que têm bens, que têm posses, devem refletir sobre isso, né? Refletir sobre o dever da caridade, sobre utilizar bem isso, sobre ser um bom depositário dessas riquezas divinas, né? Porque, na verdade, o que passa pela prova da riqueza hoje, ele é um fiel depositário que está com um tesouro muito grande, muito valioso nas mãos, e vai ter que prestar conta disso, né? Nós fomos buscar no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo a doutrina espírita, e lá na segunda parte, quem conhece o livro, já leu, já estudou o livro, na segunda parte narra depoimentos de espíritos em diversas condições no plano espiritual depois que desencarnaram, desde os espíritos felizes até nossos irmãos sofredores, suicidas. E o interessante é que lá narra no trecho dos espíritos felizes, né,
é o espírito que na última encarnação teve o título de condessa, né? Então lá é a Condessa Paula, o depoimento da Condessa Paula. E ela venceu, ela se utilizou bem disso, né? Então eu coloquei aqui para que a gente possa ver que existe a possibilidade, né? Ela diz o seguinte: como eu, tereis também a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. O conselho aí que ela nos dá é para que nós nos preparemos bem para esse tipo de prova, porque é onde vai ser mais testado o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então existe uma preparação do espírito lá para enfrentar essa prova, né? O dinheiro é neutro, né? E o dinheiro não pode ser, ele não pode competir com Deus no nosso coração. Ele é um instrumento neutro que pode ser utilizado para o bem e para o mal. O interessante para nós, gente, é que essa lição possa trazer uma luz para todos aqueles que passam por provas e recebem recursos, se utilizem bem, né? Falando especificamente dos recursos financeiros, mas nós podemos abranger para todos os recursos. Todos os recursos que nós recebemos e todas as situações que são colocadas na nossa vida, nós podemos enfrentá-las praticando a lei de amor, justiça e caridade, que é a base do ensino de Jesus. É a base para todos nós. Então, utilizar os benefícios, multiplicar os benefícios, multiplicar as bênçãos que nós recebemos com os nossos irmãos de caminhada, né? E eu separei para o nosso encerramento aqui do Antigo Testamento, do Provérbios, capítulo 16, versículo 3, uma frase parecida com o buscai primeiro o reino de Deus que Jesus disse. Veja que interessante. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, primeiro, priorizar o nosso espírito, priorizar a nossa evolução espiritual, consagrar a Deus tudo que a gente faz na nossa vida aqui. Eu desejo a todos nós que a gente consiga colocar em prática essa lição de hoje. Convido vocês para que a gente possa encerrar então com as nossas orações, com as nossas vibrações, pedindo ao plano espiritual a proteção necessária para que a gente possa enfrentar mais uma semana, pedindo muita paz, pedindo muita luz no nosso caminho, que a equipe espiritual possa estar conosco no nosso lar, possa nos auxiliar através dos passes, aplicando o passe em todos nós, possa fluidificar a nossa água. Vamos pedir pela nossa família, pelos nossos amigos que encontram doentes nos seus lares, pedir por todas as da nossa cidade, pelos trabalhadores, voluntários e pacientes desses lares. Vamos pedir pelo nosso hospital Santa Casa de Misericórdia,
pelo presídio da nossa cidade, por aqueles que cuidam da segurança e administração da nossa cidade. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, onde houver guerras, doenças, fome, sofrimentos de toda ordem, pelos nossos irmãos desencarnados, necessitados, que são das nossas orações, por todas as equipes de saúde que se encontram nas ruas atendendo aos doentes dessa pandemia, que a equipe espiritual da casa possa estar conosco por mais essa semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e vamos seguir a nossa jornada com humildade sempre no coração. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui novamente na próxima segunda-feira, juntos às 8 da noite. Um grande abraço a todos.